Pois é, verás que um filho teu não foge à luta. A luta, acredite se quiser, ela ainda está só no começo e vai marcar quem é de fato que tem resiliência para suportar tudo que a gente ainda tem pela frente. Imaginando que o objetivo destes é eliminar o presidente Bolsonaro de qualquer possibilidade de disputar a eleição para a presidência o ano que vem. Imagine o que vem pela frente. João já vai trazer informação sobre essa perseguição do Supremo, que deve continuar, caso inclusive venha a surgir a possibilidade de um indulto que pode ser entregue por Tarcísio ou Eduardo Bolsonaro, tirando o próprio pai dessa situação. Olha o tamanho da perseguição. E nós estamos juntos com o presidente Bolsonaro e vamos lutar até o fim. Ou seja, o que nos separa daqui, desse dia 4 de julho, do primeiro domingo de outubro de 2026, dia do primeiro turno das eleições, o que nos separa a gente não sabe. Do ponto de vista da investida contra o presidente e, teoricamente, né, contra nós. Contra todos nós. Está aí a censura nas redes, né? Está aí a perseguição, as condenações estão aí, ou seja, a gente tem muito para lutar. E no meio disso tudo, ontem surge uma esperança. E para aqueles que nos ouviram aqui ao longo dos últimos dias, em especial Eduardo Borgo e eu, falando sobre a ida de André Mendonça, né, até o Gilmar Palusa, em Portugal, ontem André Mendonça fez uma fala bastante importante usando daquele espaço, e eu confesso, não tenho nenhum problema em admitir, não imaginei que ele pudesse tecer críticas à Suprema Corte num evento onde ele foi convidado pelo Gilmar Ping, né? Eu não imaginei que ele tivesse essa possibilidade, que ele tivesse coragem, talvez não seja a palavra correta, mas que ele tivesse a chance e usaria dela para fazer críticas à própria corte. E aí eu separei esse trecho desse vídeo. O áudio não é o melhor, mas dá para a gente entender perfeitamente o posicionamento de André Mendonça no Gilmar Palusa. Faço questão de dividir com você. Roberto Cleison. Ou nós podemos fazer uma autocrítica, uma análise e tentar melhorar para o futuro. Eu acho que esse é o papel da democracia. Portanto, eu tenho certeza que, em função desse quadro, no futuro, nós teremos, se não hoje, mas a partir desse quadro, discussões em pelo menos 3 horas. Em primeiro lugar, foi tratado aqui ontem a necessidade de uma reforma administrativa no nosso país. E quando eu digo reforma administrativa, eu volto ao que eu falei no início, que reenquadra as questões remuneratórias. Magistrado tem que ganhar bem. Agentes do Estado têm que receber de forma adequada, porém respeitada a Constituição e os parâmetros estabelecidos pelo Congresso Nacional. Segundo ponto, a necessidade mais profunda do que uma reforma administrativa, uma reforma do Estado. Uma avaliação mais adequada, mais segura do papel de cada instituição. Isso envolve executivo, isso envolve legislativo, isso envolve judiciário. Onde, nessa discussão, não são as instituições em si quem tem que ganhar ou quem pode perder, mas é o Estado brasileiro e é o povo brasileiro. No âmbito do judiciário, uma reflexão sobre as causas do excesso de judicialização. Na minha análise, uma reflexão mais profunda sobre o rol de legitimados para corporações diretamente perante o Supremo Tribunal Federal. Se nós formos comparar com outros países, como a Alemanha, Espanha, entre outros exemplos, nós temos um rol, eu diria, melhor estruturado, onde se demanda um maior grau de representatividade social para que haja uma discussão imediata perante o Poder Judiciário.
Em segundo lugar, penso que avaliar o papel do Supremo Tribunal Federal como a sua função que eu reputo mais essencial, ser a Corte de Defesa das Garantias e dos Direitos Fundamentais. Isso envolve, talvez, repensarmos a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar crimes. Penso que o papel primeiro do Supremo Tribunal Federal é garantir a defesa de um justo processo. E a sistemática do juiz das garantias, para mim, é emblemática. O juiz que faz um processo investigativo não é o que julga. E o que revisa o julgado não é o mesmo, é o outro. São os mecanismos de freios e contrapesos internos dentro do próprio sistema de justiça. Muito bem. Eu estou anotando aqui os pontos, né, abordados por André Mendonça nessa fala do Gilmar Palusa, que entendo importante a gente discutir por aqui. Muito elegante, é claro, sempre muito elegante, muito sensato nas suas falas. André Mendonça usa desse espaço para provocar algo, né, e uma discussão que, entendo eu, dentro do Gilmar Palusa vai encontrar solo árido, não vai encontrar muita tranquilidade, né, para prosperar com uma discussão como essa, a partir da fala do André Mendonça. Essa discussão não deve andar, né? Por quê? Porque quem está ali hoje não quer que ande. Lembro da frase de Giordano Bruno que diz, né, ingenuidade achar que quem está no poder vai querer mudar o poder. Quem está nesse jogo hoje e percebeu a força do Supremo Tribunal Federal, adquirida ao longo dos últimos anos, que percebeu, inclusive, que pode agir como, né, braço forte do Estado, né, definindo, legislando, policiando, mandando prender tudo o que a gente tem visto acontecer no Supremo. O André Mendonça vem nessa fala, repito, muito elegante, sem nenhuma frase mais firme ou contundente, de uma cobrança mais escancarada, mas André Mendonça vem e diz que a gente tem algumas necessidades de promover reformas no Estado. Fala da reforma administrativa, fala da reforma do próprio Estado, de uma avaliação no papel de cada instituição, entendo, dando uma cutucada, uma alfinetada no Supremo Tribunal Federal, e passa pelos excessos do Judiciário, falando inclusive da competência do Supremo, a sua competência originária, que é garantir a defesa de um justo processo. E dentro do próprio Poder Judiciário, criando elementos e mecanismos para o próprio Judiciário usar de freios e contrapesos. Ele usou de uma linguagem, repito, né, sofisticada, requintada, para dizer: turma, a gente está passando do limite. Será que ninguém viu que a gente está passando do limite? Será que ninguém percebeu aqui que nós não estamos hoje, né, cumprindo com a nossa competência originária, que é garantir a defesa de um justo processo? Será que ninguém percebeu aqui? Ou seja, André Mendonça usou do seu espaço, usou da oportunidade que teve dentro do Gilmar Palusa para mandar um recado. Um recado que não foi direcionado, não foi uma linguagem longe de ser uma linguagem popular, mas manda o recado para seus pares dentro da corte. O problema que eu vejo é o seguinte: em tempos de embate, em tempos de exagero de membros da Suprema Corte, e dispensa comentários de quem a gente está falando, é óbvio, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Barroso, né, Toffoli, Gilmar Mendes, a gente está falando dessa turma, né? Quando a gente sabe que estes ali continuam, uma fala muito sofisticada, muito cheio de tato, não tem aderência, provavelmente não avance, mesmo porque esses devem ter olhado para o André Mendonça e falou assim: beleza, André, vai lá, toca aí, vai achando que a gente vai mudar alguma coisa. Entendo que nós vamos precisar confrontar tudo isso com falas mais firmes, mais contundentes, mas também preciso reconhecer aqui, agradecendo ao ministro André Mendonça, que demos um primeiro passo, né? Exceto que aquele voto contrário à derrubada do artigo 19 do Marco Civil da Internet, o voto de André Mendonça já foi importante, né? Alguns embates já promovidos na casa, só que eu me lembro de
Não sei se a comparação cabe, mas eu me lembro de Joaquim Barbosa. Quando Joaquim Barbosa, ali em tempos de mensalão, fazia aquelas falas midiáticas, eu sei, midiáticas, querendo holofote, também sei, mas aquele confronto, né, com os seus pares, tentando defender o que era necessário naquele momento, talvez fosse essa posição que nós precisaríamos para já. Mas André Mendonça dá um passo importante, né? Se você estivesse ouvindo de maneira desatenta, nem ia perceber do que ele tratou, né? Nem ia perceber o que ele falou, mas fica aqui o nosso registro de que André Mendonça passa pelo Gilmar Palusa, passa pelos microfones do Gilmar Palusa e acaba fazendo, então, essa defesa de reformas importantes. A reforma administrativa, a reforma do Estado, e olha para o Poder Judiciário dessa forma, pedindo para que volte à sua competência originária, que é garantir um justo processo. Né? Não vi citar Débora dos Santos, né? Não vi citar Clezão, não vi citar Jair Messias Bolsonaro, não vi citar o escândalo dessa trama golpista, desses absurdos, né, relacionados a essa trama golpista, não vi nada disso, nada disso. Mas faria ali? Talvez não. Primeiro passo nós demos? Talvez sim. Então fica o registro de que André Mendonça fez esse posicionamento e a Auriverde não tem nenhum problema em dizer: André, ótimo, vamos em frente. Agora, vem embora, André, fica aí não. O negócio não é bom para você aí, André, você já entendeu. Vamos em frente.